Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós vamos entrar no capítulo 2. E nós vamos meditar em apenas os primeiros 3 versículos deste capítulo, que diz assim: Desejo que saibais que tipo de luto tenho por vós e pelos que se encontram em Laodiceia, e pelo restante dos que não me viram pessoalmente, para que eles sejam confortados, os seus corações, e eles se aproximem mediante o amor à plenitude da riqueza da convicção e ao entendimento do conhecimento do mistério de Deus Pai e do Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e também do conhecimento. A palavra de Deus, então, nos traz algo muito importante, que é o esforço de Paulo em ajudar os colossenses, a dar a eles, então, a esperança, para ajudá-los a entender todos os tesouros escondidos em Cristo Jesus e trazer a esperança da glória, que é Cristo em nós, como nós já vimos. Então hoje nós vamos ver esta suficiência de Cristo contra os perigos das filosofias, do legalismo, do misticismo e também do ascetismo, que era isso que acontecia naquele tempo, não é diferente nos tempos de hoje. Esses versículos, eles estão intimamente ligados aos 2 últimos versículos, então, do capítulo 1, como nós vimos. O apóstolo Paulo descreve a sua luta para apresentar crentes maduros a Cristo, escrevendo e pregando, então, para eles. Aqui, os seus esforços são de natureza bem diferente, descritos como, então, parte de uma grande luta, mas uma grande luta de oração. Essa grande luta aqui é o favor de pessoas, a favor, de pessoas que ainda ele nem conhece, como ele diz no capítulo 1, no versículo 1. Desde o primeiro dia em que ouvi falar dos colossenses, Paulo começou então a orar pelas cidades vizinhas dos laodicenses, cristãos que eles nunca haviam encontrado, para saber do triste fim da igreja da Laodiceia, como nós já sabemos que está descrito em Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 19. Então esse versículo 1 ele serve de conforto para quem nunca teve o privilégio de exercer um ministério público, pois ele ensina que não precisamos limitar o nosso serviço ao que se faz na presença de outras pessoas. Nós podemos sim servir ao Senhor em particular, ajoelhados em nossos quartos, em nossas salas. Se servirmos a Deus publicamente, a nossa eficácia dependerá em grande medida de nossas devoções feitas em segredo perante Deus. O conteúdo total, então, aqui da oração de Paulo é revelado nesse versículo 2. A primeira parte da oração é para que o coração deles seja confortado. Os colossenses, eles corriam perigo com os ensinamentos dos gnósticos. Portanto, ser confortado aqui significa ser confirmado e fortalecido na fé. A segunda parte da oração do apóstolo é para que sejam então vinculados juntamente em amor, que haja vínculo de amor. Se os santos continuarem numa feliz e amorosa comunhão uns para com os outros, eles apresentarão um flanco sólido contra os ataques do inimigo, ou seja, uma defesa sólida. Além disso, se o coração deles sentir o amor ardente por Cristo, verdades mais profundas sobre a fé cristã, então serão reveladas. É isso que nós precisamos entender. Quanto mais profundos em busca do nosso conhecimento, nosso relacionamento em Cristo, mais nós conheceremos então esses
tesouros que ele fala, né? É um princípio bem conhecido das Escrituras que o Senhor revela os seus segredos àqueles que se aproximam dele, como diz, né, Salmo 25, que o Senhor faz conhecidos os seus segredos àqueles que o temem. Tem uma versão que fala, e o Senhor sussurra os seus segredos àqueles que o temem. Então aqui Paulo está falando isso, da importância de nós entendermos isso. Por exemplo, não é coincidência que João, o apóstolo que se reclinava sobre o peito do Senhor Jesus, tenha sido dado a grande revelação do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, aqui Paulo ora para que eles alcancem toda a riqueza da forte convicção e do entendimento. Quanto mais profundo fosse o entendimento deles da fé cristã, mais eles seriam convencidos da verdade cristã. Quanto mais seguros eles estivessem na fé, menos perigo haveria deles serem iludidos pelos falsos ensinos. Então ele ora por uma forte convicção ou uma plena certeza. É uma expressão que aparece 3 vezes aqui no Novo Testamento. Primeiro ele fala plena certeza de fé, ou seja, descanso nas palavras de Deus e no testemunho de Deus a nós. Está lá em Hebreus 10, 22. Dá um pulinho lá. A segunda vez que ele fala de forte convicção, de entendimento, ele fala em Colossenses 2, 2, que diz assim, temos conhecimento e estamos então seguros. Essa forte convicção do entendimento. E ele fala também lá em Hebreus 6, 11, plena certeza da esperança, continuamos confiantes quanto ao nosso futuro. Então o clímax, né, da oração de Paulo encontra-se na frase, para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo. O que Paulo quis dizer para compreenderem o mistério de Deus em Cristo? Aqui ele está se referindo à verdade da igreja, Cristo, o cabeça do corpo e todos os crentes membros do corpo. Aqui o aspecto mais especial do mistério que ele tem em mente é a autoridade de Cristo. Seu desejo então é que todos os santos reconheçam esta verdade. Ele sabe que se apreciarem a grandeza da cabeça, que é Cristo, eles não serão facilmente desviados pelos gnósticos, nem por outras heresias que possam os ameaçar. Paulo quer que os santos se sirvam de Cristo, utilizando os recursos divinos e descansando nele, né, nos momentos críticos, que vejam a Cristo desta forma. O seu povo deveria entender que é possuidor de todos os atributos da divindade e dos recursos de Deus, e que não se pode descrever ou medir de modo que não necessitem mais recorrer a ninguém em busca seja lá do que for, porque ele já tem tudo. Foi a eles que Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós a esperança da glória. Você tem tudo. Você não tem necessidade de buscar atender às necessidades que somente Cristo pode atender, porque você o tem. Conhecer essa verdade em poder é o antídoto seguro para a vaidade. E ele fala então de Laodiceia, né? Em Cristo, ele fala, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, estão ocultos em Cristo. É claro que os gnósticos, né, gnósticos daquele tempo se gabavam de possuir um conhecimento que ultrapassava em muito o conteúdo das páginas da revelação, da divina revelação. Eles alegavam uma sabedoria superior que se encontrava em Cristo e no cristianismo. Paulo, no entanto, está dizendo que não é só alguns, né? Mas ele fala que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo, a cabeça, e não parte dele. Portanto, não há necessidade de os crentes irem além do que já está registrado nas Escrituras.
Hoje você sabe que nós corremos muito risco disso porque as pessoas acham que as escrituras ainda não estão completas. Os tesouros em Cristo estão escondidos dos incrédulos, como diz a palavra. E mesmo os crentes precisam conhecer a Cristo intimamente para chegar até eles. Então, Cristo está no crente como cabeça, certo? Centro e recurso de todo o corpo. Pela imensidão, então, dessas riquezas, como diz, inescrutáveis, pela preeminente riqueza de sua infinita grandeza, por tudo que ele cumpriu na criação e na redenção, por suas glórias pessoais, morais e oficiais. Ele barra todo o exército de professores, de autores, de médiuns, de críticos e todos aqueles que estão contra ele, dizendo que ele não é supremo e superior a tudo e a todos. Há mais coisas nesse versículo de que o olho pode ver. Todo o conhecimento, precisamos entender, e sabedoria está em Cristo. Ele é a verdade encarnada. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada que seja verdade poderá estar em conflito com suas palavras e também com a sua obra. A diferença entre a sabedoria e conhecimento é explicada da seguinte maneira: conhecimento é compreender a verdade, enquanto sabedoria é a capacidade de pôr em prática essa verdade conhecida. Amados, em Cristo está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. O que nós precisamos fazer é nos relacionarmos com Cristo, aprofundarmos o nosso relacionamento de fé, de amor pessoal, buscando as palavras de Cristo e a revelação do Espírito Santo, do Espírito dessa palavra que Cristo revela para nós, sendo Ele mesmo a própria palavra e a própria verdade. Amados, que Deus abençoe você. Reflita, medite sobre isso. E amanhã nós vamos dar continuidade às nossas reflexões matinais. Venham as águas. Deus te abençoe e até lá!